mais um episódio do Pode Analisar. Meu nome é Júlia, essa é a Natália e nós somos as apresentadoras de hoje. A gente tem aqui presenças ilustres dos dois convidados biomédicos, Ana Maria e o Gustavo, que vão estar falando um pouquinho sobre o tema do episódio de hoje, que é a diferença entre inflamação e infecção. E aí, gente, já dando início à nossa conversa, o que vocês fazem na profissão de vocês? Então, a gente trabalha em análises clínicas, né? Eu gosto de falar assim que a biomedicina ela tem muito preconceito, porque o pessoal sempre acha que é delimitado. Tipo, não, é só isso que dá pra fazer com biomedicina. Só laboratório, é só análises clínicas. E de fato, a faculdade ela induz a gente a isso porque é o que mais ensina ali durante o curso, né? Porém, temos as especializações, né? Que tem estética, tem pesquisa, poxa, o pessoal do Covid, vacina e afins, super médicos, né? Então, tem produção assistida. Tem opções de especializações, exatamente. Você faz uma coisa para a polícia militar, poxa, é interessante. Se eu não me engano, são mais de 30 áreas de atuação, né? Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. E, tipo, é um leque, né, que você tem ali de opções para quando você se forma. Você tem ali a garantia, né? Digamos assim, que você pode trabalhar laboratorial, mas você também tem, tipo, 30 áreas pra você. É como se você fosse, fiz medicina, já é clínico geral, mas você tem as especializações, biomedicina é a mesma coisa. Sim. Assim como eu acho que qualquer profissão, né, hoje em dia. Com certeza. Mas assim, vocês são da área, né, de laboratorial, né, de análises clínicas, e eu queria saber de vocês, assim, no seu dia a dia, você chega pra trabalhar e, todo dia você se depara com o mesmo exame, tipo assim, uma pilha do mesmo exame, só isso você fala, eu não aguento mais fazer esse exame. Com certeza tem, que é o hemograma. Não aguento mais fazer você gastar. Todo dia. Tem muita demanda, né? Muita demanda. Nossa, gente, mas por que tanta demanda assim? O que esfregasse, né? Então, é o famoso exame de sangue, né? Então, assim, tem muita demanda porque não é só para uma finalidade que você consegue em exame de sangue. O exame de sangue nada mais é do que a análise das nossas células, que são uma unidade funcional do nosso corpo. Então, ali a gente identifica muita coisa, muitas doenças, muitos déficits, estou precisando disso, estou com pouca célula, uma anemia. Exatamente. Então, tem muita demanda. Qualquer coisa você faz um exame de sangue, a gente vê o que Você consegue medir, inclusive, os leucócitos no sangue, que são os glóbulos brancos, né? Se eles estiverem muito altos, significa que aquele paciente ali está tendo uma infecção, né? Nossa! Então eu, tô com um piercing inflamado, fazendo aniversário! Há muito tempo. Se caso eu fizesse um exame de sangue, eu ia conseguir ver. Tem uma inflamação aqui, né, nesse local, eu já ia saber tudo certinho. Então, com o exame de sangue, você até conseguiria identificar uma inflamação, mas não dá pra saber o local exato. E não dá pra saber, a causa, né? O correto seria você fazer um PCR, e aí daria pra você identificar certinho o nível de inflamação e tudo mais. Algo mais específico ali naquele local, né? O exame de sangue é mais da infecção, assim, que eu acho. E aí, você falou, né, da inflamação, da infecção, qual que é a diferença? Porque a gente até tempo assim achava que era a mesma coisa, né? E aí, usando o episódio de hoje, né, a gente vai tirar ali a letra. Qual a diferença, né, a principal diferença ali das duas? Porque, pra mim... Então, o pessoal, é normal o pessoal achar que é a mesma coisa. Inflamação, infecção, é tudo a mesma coisa, tô com um negócio. E é diferente, elas são correlacionadas, mas elas são completamente diferentes. A infecção, ela sempre vai acontecer diante de um agente externo, de um antígeno ali, de uma bactéria, ou alguma coisa do tipo. E com a infecção, você vai desencadear uma inflamação. A inflamação, ela é uma reação do nosso organismo. Então, não necessariamente, ela precisa de uma infecção para acontecer. Ela pode acontecer diante de um trauma, ela pode acontecer diante de uma alergia. Nada mais é que uma reação. E a infecção é algo que algo vai causá-la, entendeu? Então, não necessariamente. Então, tipo assim, a inflamação, ela vai vir de dentro, da pessoa. Sim, do organismo mesmo. Reação. Agora, a infecção vai vir de algo exterior ali, por fora. Então, o que a gente sempre fala, né? Uma infecção sempre vai desencadear uma inflamação. Sempre. Mas uma inflamação não necessariamente aconteceu por causa de uma infecção. Pode ter sido outro motivo que você tá com uma inflamação ali. Aí, no caso, assim, do piercing, né? É porque tem um agente agressor, é um agente externo. No caso, é um agente externo, né? O nosso corpo não tá acostumado com aquilo, a gente não nasceu com a Então, o que o nosso corpo identifica? Opa, tem alguma coisa de estranho ali, vamos tentar combater, vamos tentar recuperar aquele tecido que foi lesionado, que é no caso da perfuração. E aí é por isso que acaba gerando os quadros de inflamação, entendeu? É a reação do nosso organismo. Inclusive,
tem uma colega médica que estava contando sobre um caso de piercing que tem a ver com inflamação e infecção. Foi uma paciente que chegou já na emergência se sentindo muito mal. E o caso dela era que ela tinha feito uma perfuração na sobrancelha, não havia cuidado daquela, gerou uma inflamação, foi uma inflamação aguda, depois foi uma inflamação crônica, e acabou que ela entrou em crise, acabou tendo uma infecção generalizada na corrente sanguínea e teve um choque séptico. Infelizmente ela veio a óbito, isso em coisa de 2 horas após chegar na emergência, assim. Foi muito rápido, é até muito complicado. Então, assim, é um caso raro que aconteceu de uma inflamação, uma reação do nosso organismo, acabar prolongando, virando uma infecção e... Nossa, eu tô passada. Então, Mas assim, aquilo que você falou, né? Também tem todo cuidado, né? Como você falou, ela acabou não cuidando. Então sempre tem que estar vendo onde você vai fazer, com quem você vai fazer, a joia que você vai colocar, porque eu acho que tudo isso, né? Como você Já falou. é um corpo estranho, né? exato. O corpo já vai tentar reagir àquilo, a pessoa ainda não cuida. Aí complica. acho né? que isso é em relação a qualquer coisa, não só com um piercing. Uma tatuagem, por exemplo. Tem que ter um cuidado. ela Ela já tem uma tem inflamação, inflamação, né? Sim. Cuide da sua inflamação, porque é uma reação do organismo. Uma hora ele vai, opa, O que tá acontecendo, né? Entendi. Mas assim, você comentou, né, do caso que você tava falando da menina e tudo mais. E você usou o termo choque séptico. Só que, pra mim, eu não entendo. E eu queria saber, porque eu fiquei preocupada, né? Porque ela veio a óbito, mas 2 horas, algo muito rápido. mas é algo que não é tão comum. Então, eu só quis contar porque acabou. Tá. Enfim, mas um choque séptico, ele é tipo o desligamento do corpo. Ele faz com que os nossos órgãos vão parando. Então a gente acaba tendo falência múltipla dos órgãos por conta do choque séptico. Não necessariamente é só por causa de uma infecção. Ele pode ter outras causas. Mas é muito difícil de acontecer, é muito raro. Não é tão comum você chegar e ter um choque Tem séptico. vários casos, assim. Eu vi que você falou também, eu fiquei na dúvida, existem 2 tipos de inflamação? Sim, existe. O que é mais de conhecimento de muitas pessoas é que existem 2 tipos de inflamação, que é a aguda e a crônica. Primeiro vai ser a aguda, que a aguda ali vai durar uns 2, 3 dias, até uma semana ali. Aí vai ter aqueles sinais, né, que é uma inflamação aguda, que é a dor, calor, rubor, tumor e perda de função ali. Naquela área que está inflamada vai ficar meio vermelha. E depois vai passar para a crônica, que a crônica já é algo mais de 1 mês ali, ou meses, anos até, a vida inteira assim. Está no corpo, é algo que o corpo já está acostumado ali. E aí vai ter aquela fase de produção, que é a inflamação crônica, ela é uma fase de produção. Vai ter a produção de várias células, e dessas células também tem os fibroblastos, inclusive do piercing aí, que é a queloide, que ela é uma bolinha de colágeno. Sim, exatamente. Ela acontece ali na fase da inflamação crônica, porque ela já começa a produzir a mais. Ela já não está mais no organismo pensando, não, vou só combater aquilo. Sim. Não, ela já está num outro patamar. Patamar. A principal diferença entre essas 2 inflamações, esses 2 tipos, é o tempo mesmo. É o tempo que vai demorar o processo, entendeu? Então essa é a principal diferença entre as 2. Mas então, o tempo de que vai ficar aquilo no seu corpo, né? Agindo. Ai, cuidado, hein? Tá uma crônica aqui, ó. Não, menina. Toma cuidado. Mas eu parei de falar uma palavra. Não, eu até olhei pra você. Eu sei que você viu. A gente tava falando daquele filme, antes de começar o episódio, a gente falou um pouquinho sobre o filme do 5 passos pra Isso, frente. e da doença que a menina tem, fibrose, né? Fibrose cística. É o nome. É que o nome é muito parecido, né? Gente, E tem um nome. é uma coisa geral. É parecido porque fibrose, fibroblastos, basicamente colágeno ali no pulmão, que faz com que essa doença faz com que todas as secreções do corpo, seja as glândulas sudoríparas ou o trato digestivo, fiquem mais espessas, mais pegajosas. Principalmente no pulmão ali também, o muco ali fica mais pegajoso, mais espesso mesmo. Exatamente. No caso do filme, inclusive, a garota ela tem os 2 têm Os dois fibrose têm císticas, né? E os 2 vivem no hospital, então isso é algo que acontece muito. Então, porque eles praticamente moram no Exato. Eles moram ali no hospital, então a chance de um paciente acabar se apaixonando pelo outro é muito grande. Infelizmente, eles não podem ter contato um com o outro. Eu ia perguntar, isso afeta o sistema imunológico deles? Eles não têm que ficar assim, Porque tem todo um distanciamento, Sim. protocolo lá. Toma cuidado. Então, o que acontece? Como eles, todos que têm a doença, né, eles têm ali uma mucosa muito mais espessa, muito mais grudenta, que a gente fala em modo grosso,
as bactérias acabam ficando muito acumuladas ali no pulmão deles, né? Então isso acaba... né? Então, Exatamente. Qualquer... Gente, quantas bactérias tem no ar? exatamente, com certeza. E o deles é 30, 60 vezes muito pior, né? Então, no caso do filme, por exemplo, a garota ela estava fazendo todo um procedimento rigoroso, que ela não podia se aproximar de ninguém mesmo, né? Mas no caso era porque ela ia receber um transplante. Não é exatamente assim uma pessoa que tem fibrose cística, não é A situação é mais grave. Mas quando você tem 2 pacientes que têm a doença, eles em si são fatais um pro outro. Sim. Porque eles sempre vão contaminar o outro, sempre vai ser muito perigoso, então... Mas aí, que entra a questão que eu chorei litros na minha casa, e que eu não entendo. Porque ele beija ela lá no lago, sabe? Gente! E ele chega no hospital correndo com ela, e eu beijei ela, meu Deus! E eu fico passada, porque eu, tipo assim, como você falou, né? Como tá tudo ali muito aflorado, né? Pra receber as bactérias e tudo mais. O que acontece? Porque o menino, eu lembro que ele não tem a mesma coisa que ela, eu acho. Não, ele tem uma bactéria. Ele tem uma bactéria no pulmão, eu acho, uma coisa assim. Ele chega todo preocupado no hospital porque ele teve que fazer uma respiração boca a boca ali, né? Pra salvar a vida dela. Só que ele tem uma bactéria no pulmão, que é a BC fácil. Que é Exato, eles que é passaram muito pra grave pra eles. Muito Então, grave. aquilo, se fosse o caso dele passar a bactéria pra ela, ela não poderia fazer o transplante, por exemplo. Ela não conseguiria. Então, por isso que foi toda... Lógico que o filme tem todo uma toda a questão, mas é realmente complicado pra quem tem essa doença. É difícil. Até porque eu falo que o que acontece, né? Não é que eles sejam, tipo, a minha imunidade não funciona, mas é que nós temos uma imunidade natural que a gente nasce, que seria a imunidade nata. A gente nasce com aquela barreira e a deles também existe, porém as bactérias no corpo deles é 30, 60 vezes mais potente, porque é 30, 60 vezes mais localizada ali, mas Ela se acumula. exatamente. Nossa. Então essa barreira natural que a gente tem acaba não sendo suficiente, Não adianta. entendeu? Tem muita coisa que a gente naturalmente o corpo já expire, já vai ali fazendo todo o processo de inflamação, infecção, seja o que for, e a gente consegue eliminar às vezes sem medicamento, e não é o caso deles. Não, ela tem uma infecção, uma inflamação, uma doença crônica. Então, Como por que é? ser uma patologia que ela já está lutando ali faz muito tempo, já é uma inflamação crônica, que é o que o corpo já está situado, já está combatendo faz anos e é uma inflamação crônica. Mas aí, por exemplo, no caso da fibrose cística, né? A pessoa ela desenvolve perante alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa. É contagioso, né? Ou a ela gente nasce assim, ou... Elas nascem assim, é uma doença hereditária, você precisa do gene tanto da mãe quanto do pai para poder ter a doença. E não é contagioso. Tipo, se a gente tiver uma pessoa. Só é perigoso para eles por conta de tudo que a gente falou e tudo mais. Mas não é contagioso, não é algo que a gente adquire. Nossa, mas também essa questão que você citou sobre ser, assim, tem que ser do pai e da mãe, sim. Pra vir, né, a ter o gene. Então é algo muito raro, né? Tipo, difícil de acontecer ali. É bem raro uma doença. E é muito difícil, né, quem tem, passar por toda essa situação, né, desde nova, né? Nossa, é horrível. Mas então, gente, tá muito gostosa a nossa conversa. Eu, pelo menos, eu não sei você, mas Não, eu tá tirei bem. muitas dúvidas que eu tinha. O filme, pelo menos, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas e também acredito que muitas dúvidas do público também vai estar assistindo. E foi incrível, gente. Maravilhoso, mas o nosso tempo. O episódio de hoje acabou. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço. agradeço de verdade mesmo. Muito obrigada. Foi muito incrível. E eu quero falar com o pessoal agora, pra vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, de vocês compartilharem com algum amigo ou parente que vai se Campo geral ali. Sim, você tem a opção de fazer um check-up, você tem a opção de fazer. Essa forma,